Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos fazer uma aulinha sobre associação mista de resistores, né? Já vai ser um negocinho mais calmo, mais suave, né? Gente, o que a gente trabalha aqui sobre associação, basicamente, é quando nós vamos fazer uma mista que seria uma mistura de série paralela, né? Então nós temos que lembrar das propriedades básicas da série paralela, né? Então nós temos que lembrar que a série, você tem a corrente igual dos resistores. Nós temos que lembrar que a tensão ela é somada e que a resistência equivalente ela é essa equação aqui. Bem, na paralela, né, nós temos uma outra questão. Na paralela, nós temos que lembrar que é um pouquinho diferente. Na paralela, nós temos que a tensão que é igual à corrente, que é diferente, ela representa a soma. E que a resistência equivalente ela é o inverso da soma. E aqui nós temos uns macetinhos, né? Por exemplo, quando eu trabalho com pares de resistores, produto dividido pela soma, e quando eu tenho resistências iguais, certo? Seria isso. Bem, e aqui nós temos as fórmulas. O velha, Uri e as fórmulas de potência. Ok? Que seriam, né, basicamente, aqui as fórmulas que a gente conhece como as fórmulas de potência aí. Beleza? São essas aí que a gente vai trabalhar aí. Gente, em função disso aí, nós vamos ler esse exercício da Unesp e diz o seguinte. A figura representa a associação de três resistores que representam esses resistores todos em mesma resistência R. Se submetemos a uma tensão de 6 volts entre os resistores A e C, a tensão ficará submetida, ao resistor R, melhor dizendo. Se aplicarmos uma tensão de 6 volts entre os terminais A e C, ou seja, daqui a aqui, a tensão a que ficará submetido o resistor B e C será igual a tantos, né? Então eu preciso saber o seguinte: qual é a corrente que passa por aqui, que eu sei a tensão, basicamente é isso. Ou seja, eu preciso saber qual é a corrente BC que passa aqui. Se eu souber a corrente BC, eu mato o meu problema. Ok? É isso. Gente, para mim poder saber a resistência que passa aqui, eu preciso saber a resistência equivalente, porque ele me deu que daqui até aqui é 6 volts, ou seja, é a tensão inteira. Eu preciso saber a resistência equivalente disso aqui. Então aqui nós já vamos utilizar algumas propriedades, vamos lá. Primeiro, aqui eu sei que é uma paralela, certo? Esses dois caras são paralelos. Então, eu sei que é uma paralela. E eu posso utilizar essa propriedade aqui, já que são a mesma resistência. Eu posso pegar a resistência e dividir pelo número de resistores iguais, ou seja, como são dois, então quer dizer que essa resistência aqui, na verdade, né, vou chamar de uma resistência linha aqui, vai ficar R dividido por 2, ou seja, isso aqui é como se fosse um R dividido por 2. Então, se eu fosse reescrever esse circuito, eu teria o seguinte: A R sobre 2 P, o R e o C, certo? Teria isso. Agora eu posso reescrever de novo o circuito aqui, entendeu? Eu vou reescrevendo os circuitos. Agora eu vou pegar isso aqui. Isso aqui não é uma série?
um atrás do outro, uma sequência de resistores? Pois é, eu vou aplicar a técnica da série, ou seja, aplicar esse carinha daqui, certo? Então, eu vou ter agora uma série. Então, aqui no caso, essa resistência equivalente vai ser o que? A soma. Ou seja, R sobre 2 mais R. Ou seja, aqui eu tenho, na verdade, né, R sobre 2 é 0,5 de R, certo? Mais R, ou seja, 0,5 de R mais R, na verdade, isso aqui, se você resolver, né, é 1,5 de R. Ou seja, a resistência que eu tenho aqui é isso. Agora, eu tenho na realidade o seguinte, se eu reescrever o circuito que eu tenho aqui, eu tenho o seguinte, que na realidade eu tenho uma bateria de 6 volts, que entre os terminais A e o terminal C, eu tenho uma resistência de 1,5 R. Pronto. Daqui eu consigo determinar a minha corrente elétrica. Então, olha aqui, ó. Determino minha corrente elétrica aí. O que eu faço? URI. Pronto. 6 igual 1,5 R vezes I. Se eu passar dividindo para o outro lado, certo? I é igual, se eu fizer essa divisão, 6 dividido por 1,5, vamos pegar aqui nosso calculador, nunca lembro. Vamos lá. Então aqui, ó. Vai cair meu guarda-sol. 6 dividido por 1,5, 4. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 4R. Pronto. Então, se você voltar ao nosso circuito anterior que nós temos aqui, nós vamos perceber o seguinte, que na realidade, né, nós vamos ver que na real, o que passa em todo esse circuito é o seguinte, aqui passa 4R de corrente, aqui se distribui 4R de corrente, e nesse 4 cara aqui passa 4R de corrente, certo? Então eu sei agora quanto é que passa aqui. E aqui fica fácil agora. Se eu quiser saber a tensão de UAB, certo? A tensão de, melhor dizer, opa, cometi uma gafezinha aqui, pessoal. Não 1,5 de R, é 1 sobre R, né? Foi mal aqui, cometi uma gafe, né? Então aqui na real, vou arrumar aqui, R. Ah, agora sim, agora ficou bonito. Então, se eu quiser saber a tensão de BC, foi o sol que me atrapalhou, vai ficar corrente vezes o R. Ou seja, o BC vai ser igual a tensão, né, ou seja, a corrente 4 sobre R, vezes a resistência dele, que é R. Corta, corta. O que a gente tem é igual a 4 volts. Tá aí, ó. Feitinho, certinho, show de bola. Certinho. Partindo para o próximo exercício, o que a gente tem aqui? Nós temos o seguinte. Considere o circuito representado no esquema ao lado. A corrente I, indicada no esquema, vale em amperes. Vamos lá, né? Então ele quer saber a corrente que passa pelo nosso amigo ali, né? O que a gente precisa saber aqui, gente? Primeiro, precisamos saber qual é o valor da corrente elétrica que está passando ali. E aí nós vamos ter que saber, né, quais são os... Então vamos ter que destrinchar tudo isso aqui. Então a primeira coisa que nós vamos ter que adivinhar, né, vamos ter que saber qual é a tensão que isso aqui está submetido. Porque, olha, analise o seguinte, aqui tem 60 volts. Esse resistor aqui, nesse caso, se você for analisar, ele está em série com essa outra parte aqui, né? E se vocês forem analisar aqui, isso aqui é uma paralela, né? Então, esse ramo
ele está em paralelo com esses outros dois, na qual esses outros dois eles estão em série, certo? Então, nós vamos ter que achar a resistência equivalente disto. Então, eu vou dividir da seguinte forma. Vamos lá, vamos achar a resistência equivalente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir isso aqui, ó. Aqui eu sei que é uma série. Se é uma série, eu posso somar. Ou seja, a resistência equivalente disso aqui é 60 ohms, certo? Então, se eu reescrever esse circuito, eu vou ter o seguinte. Aqui, assim. Aqui, eu vou ter o resistorzinho de 30. Aqui, eu vou ter o de 60, que é esse aqui. E agora eu vou ter esse novo de 60 que tá aqui. Olha lá. Tá aí, ó. Então esse ramo, ele tá em paralelo. Agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui e identificar que esses dois caras aqui, eles estão em paralelo. Estão em paralelo e eu sei que a regra aqui é diferente. Então eu posso dizer que isso aqui é paralelo e aquela regrinha que a gente fez, aquele macetinho, lembra? Aqui, ó. Macetinho que a gente tinha feito aqui. Se a resistência é paralela, eu pego a resistência que é igual e divido pelo número de resistores iguais. Ou seja, eu pego essa resistência, que é o 60, e divido pelos números iguais, que é 2. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 30. E se eu reescrever isso aqui de volta, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui, de novo, ó, 30. E agora aqui eu vou ter ó, aqui. E finalmente eu posso dizer que isso aqui é uma série de volta. Então nós vamos chegar no seguinte, ó. Certo? Ó. O que vai acontecer? Se eu fizer uma série de volta aqui, eu vou poder somar. Ou seja, deixa eu pegar meus vermelhinhos aqui. Vai ser 30 mais 30. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 60. Certo? Tá aí. A gente finalizou. Então, quer dizer, pessoal, que nós vamos ter esse cara. Resolvendo esse carinha aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. URI. Se eu souber o URI, eu vou ter o seguinte. 60 volts é igual a 60 ohms vezes I. Ou seja, I é igual a 1 ampere. Então, se você pegar o circuito original lá de cima, nós vamos perceber o seguinte. Nós vamos perceber que, na realidade, esse cara, ele manda 1 ampere. Passa nesse nosso amigo 1 ampere. E esse 1 ampere, ele é dividido, né? Não, ele é distribuído, na realidade, entre essa perna e essa perna aqui. Então, eu vou ter uma corrente I2, que eu vou chamar, e uma corrente I, que eu vou chamar aqui, certo? Vou chamar I1 e eu vou chamar de I1 aqui, só para mudar, certo? Que é essa corrente I que ele chamou ali. Pronto. Então, quer dizer que essa corrente vai se distribuir, porque aqui tem um nó, certo? O que eu posso fazer? Olha a minha ideia. Eu posso saber quantos volts esse cara está baixando. Através do quê? Do URI. Certo? URI. U igual 30 vezes 1. Ou seja, 30 volts. Então, quer dizer que esse cara está baixando 30 volts. Isso significa o quê? Que se esse cara baixa 30 volts, e aqui é uma paralela, como eu falei nessa parte aqui, significa que toda essa parte aqui, ó, também está baixando 30 volts,
certo? Então quer dizer que esse cara recebe 30 volts e esses nossos amigos aqui, esses dois caras aqui, também vão receber os mesmos 30 volts, que são de 60 que a gente fez ali. Veja qual é a vantagem disso. A grande vantagem é que eu sei que esse cara está sozinho, eu sei qual é a tensão dele. Ó, veja, eu sei a tensão e sei a resistência. Então, a partir dessa ideia, ó, vou até pegar minha caneta. Olha aqui, ó. A partir dessa ideia, eu posso pegar essas informações que partiu desse conceito aqui. Eu posso explicar U igual R vezes I1, ou seja, 30 volts é igual a 60 vezes I1, ou seja, I1 igual a 0,5 amperes. Ó, fechou a alternativa. Beleza, meus queridos? Vamos passar para a próxima. No próximo exercício nós temos o seguinte. A figura abaixo mostra uma associação de resistores. Sabendo que a corrente que passa para o resistor 4 de 2 amperes, determine a DDP aplicada entre o resistor A e B. Então, nós temos resistores A e B, né? E quer saber a corrente que passa por aqui. Bem, antes de mais nada, a gente precisa saber a tensão, né? Precisamos saber, na verdade, a resistência equivalente de toda essa associação, né? E colocar os dados que são importantes para nós. Então vamos lá. Ele sabe que no resistor de 4 ohms está passando 2 amperes. 2 amperes. Então vamos identificar o resistor de 4 ohms. É esse aqui. Então quer dizer que aqui passa 2 amperes. Certo? É a única informação que foi nos dada. Bem, o que a gente sabe daqui, gente? Sabemos que nesse cara aqui é uma paralela. E como nós já vimos, né? Paralela, a tensão é igual. Se a tensão é igual, quer dizer que a mesma tensão nós temos em todos eles aqui. Então, o que eu posso fazer? O U é igual a R vezes I. Ou seja, U é igual a 4 vezes 2, ou seja, 8 volts. Então, quer dizer que esse cara aqui recebe 8 volts, 8 volts, 8 volts. O que eu posso fazer com isso? Bem, com isso eu posso calcular a corrente de cada um, ou seja, I é igual a U dividido por R. Ou seja, eu posso vir aqui e calcular a corrente de cada um. Então, I é igual a 8 dividido por 8, e I é igual a 8 dividido por 8, que vai dar igual ao outro lado, né? Ou seja, I igual a 1 ampere. Então, quer dizer que aqui está passando 1 ampere e aqui 1 ampere. Certo? 1 ampere. Então, quer dizer que em todo esse lado aqui, gente, tá chegando 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, quer dizer que nessa linha aqui, pessoal, tá chegando 4 amperes. E aqui também forma os mesmos 4 amperes. Se aqui tá chegando 4 amperes, quer dizer que nesse cara também tá passando 4 amperes. Ou seja, se eu ir para outra parte, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Tem amperes, tem a resistência, U igual R vezes I. Lembre-se daquela dica que eu falei para vocês já em aulas anteriores. Se eu tenho dois dados, acho o terceiro. 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32 volts. Então, quer dizer que aqui eu tenho 32 volts. Então, percebam que toda essa bagaceira aqui, né, tudo que eu tenho aqui em cima, tudo que eu tenho aqui, ó, é uma série. E o que acontece na série que a gente já viu? A série, a tensão é uma soma, certo? Ou seja, se aqui é 8 volts e aqui é o 32 volts, significa que aqui nós temos 40 volts. Voilá! Vejam, nós temos 8 volts, aqui é
32 volts, vai ficar os 40 volts, certo? E veja uma coisa interessante, se aqui são os mesmos 40 volts, e esse cara, ele está em paralelo com essa outra perna aqui embaixo, com esse outro ramo aqui embaixo. Então significa que aqui também todo mundo terá a mesma tensão, ou seja, os mesmos 40 volts. Veja que interessante. E o que ele está perguntando para mim? Ele está perguntando qual é a corrente que está passando aqui e está chegando aqui. Ou seja, qual é a corrente desse ramo, certo? Qual é a corrente que está passando por esse ramo? O que eu posso fazer, pessoal? Muito simples. Se eu souber a resistência equivalente deste ramo, com essa tensão, eu mato o meu problema. Acabou-se. Então, vamos atrás desse carinha. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Gente, olha aqui, ó. Esse cara aqui é uma paralela. Daí eu posso aplicar a regrinha de paralela. Lembra lá no primeiro exercício dos pares? Não preciso explicar fazer aquele esquema louco lá, né? De fazer MMC, aquela coisa toda. Posso aplicar o truque. Produto pela soma. Olha que coisa linda. Vai ficar 3 vezes 6, 3 mais 6. Ou seja, 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. Ou seja, 18 dividido por 9, 2 ohms. Pronto. Então quer dizer que aqui vale tudo 2 ohms. Ou seja, se eu pegar esse carinha aqui, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter os dois ohms e eu vou ter os 6 ohms. Lá, ó. Certo? É esse ramo que eu tava aqui com o aqui, ó, com 40 volts. Tá vendo, ó? Com 40 volts. O que acontece aqui, gente? Se eu terminar de calcular essa resistência equivalente, isso aqui vai ser série, né? 2 mais 6, 8 ohms. Ou seja, eu tenho uma resistência ao todo aqui de 8 ohms por 40 volts. Agora, é só aplicar URI. Ou seja, 40 é igual a 8 vezes I. Ou seja, I é igual a 5 amperes. Então, quer dizer que aqui, gente, tá passando 5 amperes. E aqui tá saindo os mesmos 5 amperes. Os 5 amperes é distribuído aqui nesse termo. E depois volta a ser os mesmos 5 dali. Certo? Fechou. Tá aí, ó. Acabou. Se eu quiser saber a corrente que passa pelo ponto C, quanto é que tá chegando? 4 mais 5, 9. Se eu quiser saber a tensão que passa por esse cara aqui, que eu ia fazer? URI, certo? Eu ia chegar, simplesmente saber qual é a tensão, né? Aplicando URI, porque eu sei que está chegando 5 amperes pela resistência desse. Se eu quiser saber a corrente de cada um deles, o que eu faço, gente? Eu posso calcular a tensão através da resistência equivalente. Quer ver? Vamos fazer um adendo aqui, ó. Vamos fazer um anexos. Vamos fazer um adendo. Se eu quiser saber, por exemplo, a resistência, ou, por exemplo, a corrente no resistor de 3, certo? O que eu ia fazer? Gente, eu vou pegar lá, ó. U é igual a REC vezes I, certo?
U é igual a 2 vezes 5, ou seja, U é igual a 10 volts. Então quer dizer que nesse cara aqui, ele está recebendo 10 volts. 10 volts. Pronto, tá aí, ó. 10 volts, 10 volts. Se eu quiser saber a corrente, o que eu faço? I é igual a U dividido por R. Ou seja, 10 dividido por 3. Isso vai ser 10 dividido por 3 é 3,33 amperes. E I é igual a 10 dividido por 6, que vai ser 10 dividido por 6, 1,67 amperes, que fecha o valor que tem ali. Tá certo? Aí, ó. Aqui passa 3,33 amperes e 1,67 amperes. Pronto. Por exemplo. Viu? Tudo manha de Uri. Não tem nada de conta difícil. É só manha. Beleza, pessoal? Abraço para vocês e que novas ideias surjam com essas explicações. Abraço.